iniciar, ok? O tema da aula de hoje é sinais de pontuação, ou pontuação, como eu mandei no convite para vocês, ok? Então vamos, que assunto é esse? É um assunto difícil? Não, é um conteúdo que a gente vem estudando desde o início da carreira escolar, né? Na verdade, desde quando você inicia a aprender a escrever, a ler e escrever, você automaticamente aprende pontuação. E eu digo até mais, pontuação é um conteúdo que nos acompanha mesmo antes de começarmos a aprender a ler e escrever. Porque, por exemplo, quem nunca teve escolaridade, não sabe ler, não sabe escrever, ele usa sinais de pontuação na fala. Vocês sabem disso, né? Ele usa vírgula para dar pausa, ele usa interrogação para perguntar, ou dúvida, né? Quando ele faz uma pergunta, ele usa exclamação, né? Ele usa ponto final no final das suas falas, enfim. Então, o sinal de pontuação nos acompanha. Só que o nosso foco aqui hoje é um olhar para o texto escrito, né? Não vamos focar nessa questão da fala, vamos focar no texto escrito. Então, para frente. Pessoal, sinais de pontuação faz parte de um conteúdo de aulas que a gente chama de bases textuais. Vocês se lembram que na nossa primeira aula nós falamos de coesão e coerência. Na segunda aula falamos de conectivos. Na aula de hoje vamos falar de pontuação. Que outras bases eu poderia falar? Poderia falar de ortografia, concordância, regência. Veja lá. Coesão, pelo que vimos na nossa aula, coesão é o texto quando ele tem ligação, quando ele obedece às regras gramaticais da língua. Ou seja, né, essa questão entra aí concordância, entra aí regência, entra aí pontuação, também entra em coesão, ligação de palavras, evitar repetição de palavras. Coesão é muito amplo. Então, nós vimos que coesão é aquilo que dá ligação ao texto, dá sentido ao texto. Porque se eu escrever um texto e ele estiver desligado, estiver desconecto, com muita repetição de palavra, ele não tem coesão, ele não é um texto. Vimos também junto com a coesão a coerência. O que é coerência? Coerência é a lógica textual. Ou seja, não basta um texto ele ter apenas ser bem escrito, ser bem pontuado, evitar repetição de palavra, mas se ele não tiver lógica, ele não tem coerência. Se ele não tem coerência, não é um texto, ok? Coesão, coerência é muito importante, são fatores de intertextualidade ou de textualidade, né? Conectivos. Na aula da semana passada, nós vimos os conectivos. O que são os conectivos? Conectivos são as palavras que dá sentido, né, que liga, que faz a ligação e ajuda a dar sentido. Nós vimos dois tipos de conectivos. Quais foram? A preposição e a conjunção. Preposição, tem isso também lá na aula. Quem quiser conferir, quem não assistiu a aula, a gente grava a aula e posta também no canal do YouTube. O que é preposição? Como eu dizia, preposição é uma classe de palavras, né, que serve para ligar palavras. Então, quando eu falo café com leite, para mostrar que está misturado café e leite, eu faço essa ligação com leite. Eu poderia também dizer casa sem telhado. Aí já dá a ideia de não ter, de não possuir. Casa sem telhado. Então a preposição serve para isso. Carro de boi, chapéu de palha, conectivo, essas palavras de, com, sem, são chamados de preposição e serve para ligar palavras. Também junto com a preposição, nós vimos na aula passada, a conjunção, que é uma classe de palavras que serve para ligar, por isso que chama de conectivo, que conecta, porém ela liga orações. Por exemplo, eu vou dizer, o aluno recebeu o convite, mas não participou da aula. Veja, o aluno recebeu o convite, é uma oração, não participou da aula, é outra oração. O que eu fiz? Eu usei o mas, que é uma conjunção, para ligar. O aluno recebeu o convite,
mas não participou da aula. Isso é conectivo, porque liga é uma conjunção. Então, preposição, um conectivo que liga palavras. Conjunção é um conectivo que liga orações. Hoje, nós vamos falar de pontuação, sinais de pontuação, sinais gráficos que ajudam na leitura. Nós vamos ver para que serve a pontuação. Também poderíamos falar da ortografia, pessoal, mas nós não vamos nos ater a isso agora, vamos ganhar tempo. Ortografia é a escrita correta da palavra, se é X, se é CH, se é SS ou um S só. Concordância, como por exemplo, o aluno fez o trabalho, os alunos fizeram. Concordância verbal, concordância nominal, regência, se o verbo tem ou não preposição. Só que esses conteúdos a gente pode estar trabalhando paralelo com a estrutura textual. Por que eu chamo essas 3 aulas, com a de hoje, as 2 anteriores e a de hoje, de bases textuais? Porque todo texto que você vai escrever tem que ter coesão, coerência, conectivos e pontuação. Pode ser um poema, pode ser uma receita, pode ser aí um bilhete, uma carta, pode ser um conto, uma crônica. Então, ele precisa ter as bases, essas bases textuais. Por isso que a gente chama essas aulas de bases textuais. Na próxima aula, a gente vai falar de um texto em especial, que é o texto dissertativo argumentativo, que muitos conhecem como redação do Enem. Ok, pessoal? Então, coesão, coerência, tem lá nas nossas aulas que postamos. Conectivos da semana passada também postamos. E pontuação, a aula de hoje. Vamos para frente. Por que usamos pontuação no texto escrito? Será porque usamos pontuação? Será que o texto não dava para ser escrito? Ficaria mais fácil para fazer. Ficaria. Por que usar pontuação? Que confusão é essa? Aí qual que eu vou usar, qual que eu não uso? Por que usar pontuação no texto escrito? E eu vou ler esse texto para vocês. E vocês prestem atenção. Só não garanto que eu dou conta de ler todo. Ok? Aprender a escrever é aprender a pensar. Agora, eu não garanto que eu vou dar conta. E depois eu explico por que eu acho que eu não dou conta de ler o texto, ou eu também não vou dar conta. Aprender a escrever é uma grande... vou iniciar novamente. Aprender a escrever em grande parte, se não principalmente, aprender a pensar, aprender a encontrar ideias, a conectá-las, pois assim como não é possível dar o que não se tem, não se pode transmitir o que a mente não criou ou não aprovisionou. O fôlego não deu, a respiração não aguentei. Mas é assim mesmo. Enquanto professores nos limitamos a dar aos alunos temas de redação sem lhes sugerirmos roteiros ou rumos para fontes de ideias, sem por assim lhe dizermos, fertilizarmos a mente, não dá. Eu não aguento. Aí vocês podem dizer, mas por que ele não para respirar? Porque não tem sinal de pontuação. Se não tem uma vírgula, eu não posso parar para respirar. Se não tem um ponto, eu não posso parar para descansar. Então a pontuação, a primeira importância da pontuação, pessoal, é justamente essa, porque ela ajuda você a ler o texto, ela ajuda você a respirar, a dar pausa. Se fosse uma pergunta aí, vocês entenderiam que era uma pergunta? Por exemplo, uma mesma frase ela pode ser dita, você foi ao mercado hoje. Eu estou afirmando que a pessoa foi. Ou eu posso dizer, você foi ao mercado hoje? Isso aí já é uma outra coisa. Então veja que é a mesma frase, a mesma oração, porém o sinal de pontuação mudou toda ela. Então veja vocês que os sinais de pontuação, eles são muito importantes, principalmente para ler. Ninguém fala e ninguém lê um texto do jeito que eu comecei a ler esse aqui e não dei conta e não dá mesmo, e ninguém dá. Quem vai ler esse amontoado de palavras até o fim sem respirar? Quem aguenta? Acredito que ninguém, né, pessoal? A não ser uma pessoa que é expert ou treinada para ficar horas, ou horas não, né? Exagero, minutos sem respirar. Mas acredito também que é muito difícil. Então, assim, a gente não consegue. Por isso que os sinais de pontuação estão lá. Outra coisa, quando eu leio um texto, eu tenho que parar para respirar ou descansar onde tem sinal de pontuação. Entendeu? Então eu volto para dizer... Por que usamos pontuação no texto escrito? Justamente por isso, para ajudar na leitura, na dinâmica do texto, na respiração, para dar sentido ao texto. Nós vamos falar melhor disso daqui a pouco. Deixa eu
tirar uma dúvida de nossa tela, nosso slide, né? Então é por isso que nós usamos pontuação. Um texto maravilhoso, fantástico, mas eu retirei toda a pontuação dele e ficou sem sentido a minha leitura e não tinha como ter sentido. Então, para que serve os sinais de pontuação? Ou seja, qual o objetivo deles? Número 1, assinalar as pausas e as inflexões de voz ou entonação na leitura. Ou seja, onde eu posso parar, onde eu devo parar, como eu devo falar. Se a frase é uma frase que tem um ponto de exclamação, eu devo fazê-la de uma forma exclamativa. Se é uma pergunta, né? Agora imagine, eu pergunto para a pessoa, volto no exemplo que eu dei. Você foi ao mercado hoje? Quer dizer, eu não estou perguntando ela. Eu preciso fazer uma entonação. Você foi ao mercado hoje? Isso a gente faz naturalmente, pessoal. Então é isso que é importante. O sinal de pontuação serve para isso. O que mais? Número 2. Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. Então eu uso sinais de pontuação para separar palavras, separar expressões, separar orações. Veja que os conectivos ligam orações, mas às vezes também é preciso separar orações. Imagine se não tivesse um ponto final ou a vírgula. Ficaria igual aquele texto anterior, tudo emendado, sem lógica, sem sentido. Então a gente precisa também dos sinais de pontuação. Você destacar palavras e o objetivo número 3, esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. Isso é importante, pessoal, porque a gente vai ver exemplo aqui, uma vírgula altera todo o sentido da frase. Uma vírgula, por exemplo, eu vou dizer assim, por exemplo, João, vírgula, Pedro, vírgula, Maria e Júlia foram ao mercado. Se eu não coloco a vírgula entre João e Pedro, o exemplo que eu dei, vai ficar o nome de uma pessoa só, João Pedro. E é natural eu ler João Pedro, uma pessoa só. Mas como eu coloquei uma vírgula, são duas pessoas, João, vírgula, Pedro. Então o que eu fiz aí? Afastei a ambiguidade. Eu sei ali que não foram 3 garotos apenas que foram ao mercado, mas sim 4, porque a vírgula me ajudou. João, vírgula, Pedro, vírgula, Maria e Júlia. Então eu conto 4. Entendeu, pessoal? O que é ambiguidade? Ambiguidade é duplo sentido, é uma frase que permite dupla interpretação. Isso é muito importante para quem pretende fazer uma redação. Pessoal, veja bem, isso é muito importante que fique claro para todos vocês. Quando a gente fala, eu tenho a oportunidade, eu estou conversando com alguém aqui. Aí ela não entendeu, ela fala, não entendi, repete para mim. Eu tenho a oportunidade de corrigir o meu erro, eu tenho a oportunidade de explicar melhor, mas o texto não. Imagine o seguinte, alguém vai corrigir a sua redação do Enem, aí ela se depara com uma oração ambígua, que ela não entende. Você acha que o corretor vai pegar o telefone, ligar para você, para perguntar o que você quis dizer ali? Claro que não. Ele vai dizer, não entendi, vai rebaixar a sua nota na redação. Então, pessoal, na fala, durante a nossa fala, a gente tem a oportunidade de corrigir, mas o texto escrito não tem. Depois que o texto saiu, que nós produzimos ele e que ele caiu na mão de alguém, ou seja, que ele foi enviado, né, publicado, então nós perdemos o controle sobre ele. Não dá para ninguém, se eu publicar um artigo em um jornal, você acha que o leitor do jornal vai ligar para perguntar o que eu quis dizer, porque não entendeu uma frase, não entendeu uma palavra? Você acha isso? Claro que não. Então é por isso que o sinal de pontuação ajuda. O texto tem que sair e sair pronto. Por isso que eu digo, escrever é mais difícil do que falar. Porque falar, eu tenho a oportunidade de corrigir, de esclarecer melhor. Escrever não. Ok? Então, sinais de pontuação servem para essas 3 coisas. Assinalar as pausas para a leitura e a entonação, inflexão de voz. Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas e esclarecer o sentido das frases, evitando ambiguidade. Nós temos aqui alguns sinais de pontuação, alguns, porque a gente não vê aí aspas, não vê aí reticências, né? Nós vemos aí a exclamação, vírgula, ponto de interrogação, ponto final, travessão, ponto e vírgula,
dois pontos, ok, pessoal? Mas como o nosso foco é o texto dissertativo, argumentativo, uma redação para o Enem, é natural que a gente não vai falar de todos e se deter a todos. Vamos falar dos mais importantes, que é o ponto final, a vírgula, né, o ponto de interrogação, e os demais, eles não são tão importantes. Eu classificaria como os mais importantes, os mais usados numa redação do Enem. Ponto final, que é final de oração, final de parágrafo, final de frase, vírgula no meio de frase, separando oração ou separando elementos dentro de uma oração. O ponto de interrogação, às vezes é natural, quando você quer fazer uma pergunta retórica, quando você quer expressar uma dúvida, né? O travessão ou a aspas, muitas vezes para destacar, para separar elementos, dois pontos, mas os mais importantes, vírgula, ponto final e eu diria também ponto de interrogação. E se fosse para escolher só dois, eu escolheria vírgula e ponto final. E o ponto e vírgula é importante também. Exclamação é importante também. Todos devem ser usados. Mas é claro que você tem aquele que você vai usar com mais frequência. Vírgula, ponto final. Então vamos falar deles agora um pouquinho. Vamos lá? Então, vamos falar do ponto final. Eu disse que o ponto final e a vírgula são os dois que eu elegeria como os mais importantes. E a gente vai ler uma redação do Enem hoje, redação nota 1000, e aí vocês vão ver que de fato são os dois que mais aparecem, né? O ponto final representa uma pausa máxima da voz. A melodia da frase indica que o tom é descendente, ou seja, eu estou acabando. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, quem pilota, né, nem que for bicicleta, né, pelo menos bicicleta, entende que às vezes a situação que você, assim, por exemplo, você vai de bicicleta ou moto, o que acontece? Aí você quer parar ali na casa de um amigo. O natural é você não frear em cima, é você já ir diminuindo a velocidade para que quando chegar lá, próximo ao seu amigo, à frente da casa dele, você já está com a velocidade bem baixa e parar. Não é aconselhável, não é interessante que você dê uma freada brusca. Então na leitura também é assim. Então o ponto final ele ajuda na leitura. Mas vamos falar do texto escrito. Não vamos ficar muito preocupado com a leitura, porque se a gente levar para o lado da leitura, aí a gente tira um pouquinho da ideia do escrito. Mas na leitura é assim, é uma pausa, né? E aí vai descendente, ou seja, você vai parando. Agora, para que a gente usa o ponto final na escrita, no texto escrito? A gente usa no final de frase ou oração, final de período, que é um conjunto de orações, e no final do parágrafo. Todo parágrafo, a não ser que você coloque uma pergunta retórica, aí você vai usar a interrogação, né? Mas todo parágrafo ele termina com um ponto final, podendo terminar com um ponto de exclamação ou ponto de interrogação, depende da sua intenção naquilo. Se você quer terminar com uma frase exclamativa, você vai usar exclamação. A gente vai falar um pouquinho. Se você quer terminar com uma pergunta, mesmo que seja retórica, o que é pergunta retórica? É uma pergunta que você faz não para a pessoa responder, mas para você poder continuar a sua argumentação, né? Então muitas vezes você lê um texto, tem uma pergunta lá, não é que você vai responder, até porque não tem como a pessoa responder, porque alguém vai corrigir o seu texto longe de você, ok? Então, o ponto final, ele é usado no final das frases declarativas, ou seja, frases que eu digo, por exemplo, se eu digo, eu fiz o teste, ponto final. Então eu declarei, eu afirmei que eu fiz o teste. Isso é uma frase declarativa. Ou uma frase imperativa. O que é uma frase imperativa? Imperativo é ordem ou pedido. Por favor, pegue água para mim. Então, o que é isso aí? Isso é uma frase imperativa, é um pedido. Ou alguém dando uma ordem, né? Por exemplo, a mãe dando uma ordem para você, não saia. Então, é uma frase imperativa, ok? Então, o ponto final, ele indica que a frase acabou, que o período acabou, que o parágrafo acabou. O nome mesmo já diz, pessoal, final, ponto final. Certo, pessoal? Aí nós temos 3 exemplos em vermelho e hoje de manhã acordei com dor de cabeça.
ponto final. O aluno já estudou toda a matéria da prova, ponto final, acabou. Prestem especial atenção à próxima parte da apresentação, ponto final. Então é para isso que nós usamos o ponto final. Ok? A gente vai ver exemplo de uso em textos mais adiante. O segundo, como eu disse, mais importante, não poderia deixar de ser a vírgula. O que é a vírgula? A vírgula é um sinal de pontuação que ela exerce 3 funções básicas. Veja a importância da vírgula. Então, se eu precisar fazer uma redação do Enem usando e eu tiver que escolher só 2 sinais de pontuação, ponto final e vírgula. Não precisa mais do que isso. Eu acho que dá conta de fazer um texto. Eu não estou mandando ninguém fazer. Entenda. Eu estou dizendo, um desafio. Você vai fazer um texto escolha 2 sinais de pontuação para fazer um texto. Só pode ser 2, não pode usar mais. Você escolhe o quê? Ponto final e vírgula. São os mais importantes. Agora, é claro que é bom usar os outros. Estou dizendo assim, num caso de um desafio. Só para vocês entenderem a importância deles, 2. Então, a vírgula ela tem 3 funções básicas. Primeiro, ela marca a pausa quando você lê. Ok? Você vai fazer a leitura. No momento de você dar uma respirada. Cantor, né? Quando ele está cantando, ele tem que ter um momento dele respirar durante a música. Músico, quando ele está tocando, tem um momento dele respirar. Ok? E leitor, quem lê, tem um momento também de respirar. E a vírgula é um desses momentos. Eu vou lendo, na vírgula eu dou uma respirada, encho o pulmão de ar e continuo a leitura. No ponto final dou mais respirada. Lembrando que a vírgula é uma pausa menor do que o ponto final. Qual é o outro? Então tá bom, para a leitura é uma pausa. Outro, enfatizar ou separar expressões e orações. Eu quero dar destaque. Como enfatizar? Por exemplo, eu digo agora, Bruno, vírgula, aluno do 3º ano, vírgula, participou da aula. Eu poderia dizer apenas, Bruno participou da aula. Mas veja que eu quis dar uma ênfase, um destaque para quem é esse Bruno. Bruno, vírgula, aluno do 3º ano, vírgula, participou da aula. Entendeu? Isso é dar ênfase. Isso é separar também, eu posso usar para separar, né? Ele chegou mais cedo, vírgula, foi tomar banho, mas já saiu. Veja aqui, ele chegou mais cedo, vírgula, foi tomar banho. Então, o que eu tenho aí? Eu separei a oração. Ele chegou mais cedo, uma oração, vírgula, foi tomar banho, outra oração. Viu aí? E também a vírgula, ela serve para impedir qualquer ambiguidade. Volto no exemplo que eu dei. João, vírgula, Pedro e Maria foram ao mercado. Se eu coloco João, Pedro, sem a vírgula, eu vou entender como uma pessoa só. Mas se eu coloco João, vírgula, Pedro, são 2 pessoas. Aí eu elimino a ambiguidade. Ou seja, né, a dupla interpretação. Veja o exemplo aí. João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Ok? Então veja que a pausa, né, na leitura João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Então eu estou separando elementos. No segundo exemplo, que é o B, Mário, o moço que traz o pão, não veio hoje. Veja lá então. Quem é que não veio hoje? Mário. Quem é esse Mário? Então eu estou fazendo o quê? Dando ênfase, dando destaque. Mário, o moço que traz o pão. Ok? Agora veja um que separa oração, a letra C. De um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. Estou separando a expressão. De um modo geral, não gostamos de pessoas estranhas. Então eu usei a vírgula aí para separar. Eu poderia apenas dizer, não gostamos de pessoas estranhas. Mas tem a expressão aí de um modo geral, e aí ela não pode ficar junto. Porque eu não posso dizer assim, ou ler assim, ou escrever assim. De um modo geral, não gostamos. De um modo geral, para a pessoa entender, não gostamos de pessoas estranhas. E por último, nós temos aí, separando oração. Eu gosto muito de chocolate. Entretanto, lembra o que nós falamos no conectivo? Entretanto, quando eu leio uma palavra entretanto, a conjunção entretanto, eu já sei que é uma ideia contrária. Gosto muito de chocolate. Entretanto, não posso comer para não engordar. Ok? Então veja que eu estou separando a oração. Eu gosto muito de chocolate, vírgula, é uma oração. Não posso comer
é outra oração. Aí o entretanto faz a ligação, mas a vírgula separa as orações. Então eu tenho aqui, pessoal, vocês podem ver, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver 3 sinais de pontuação, como eu disse. Claro, a vírgula, não poderia deixar de ser, o ponto final e o travessão. Esse travessão ou esse traço aí, assim, faz necessária a atuação do Ministério da Educação em parceria com a mídia, vírgula, na educação da população, travessão, especialmente dos jovens, público mais atingido pela influência digital. Travessão de novo. Para que esse travessão aí? O travessão está fazendo a mesma função da vírgula, né? Ele está dando ênfase. Quem é a parcela da população aí? Jovens, públicos mais atingidos pela influência digital. Tirando o travessão, os únicos sinais de pontuação que você vê, como eu disse, é vírgula, ponto final. Só para a gente descontrair um pouquinho, eu vou voltar lá, pessoal, para tirar uma dúvida no bate-papo, só para a gente descontrair. Quando o Michel Temer ele assumiu a presidência do Brasil, ele criou um bordão que está lá no final, né? Um slogan, melhor dizendo. A frase que Michel Temer escolheu para representar o governo dele foi: o Brasil voltou 20 anos em 2. Qual foi? Aí, o Brasil voltou, vírgula, 20 anos em 2. E eles não prestaram atenção, a equipe dele não prestou atenção, mas o que acontece? Quando ele colocou o Brasil voltou 20 anos em 2, ele quis dizer o quê? Que o Brasil retrocedeu. A interpretação ficou ambígua a frase. Na verdade, ele queria dizer uma coisa, que o Brasil voltou, quer dizer, a intenção política dele é que o Brasil estava parado com a presidenta Dilma, né, anteriormente, estava parado, mas agora o Brasil voltou. Ponto. Uma ideia. Vamos fazer 20 anos em 2, porque ele só tinha 2 anos de mandato, porque Dilma fez 2, ele ia fazer 2. Só que quando ele colocou o Brasil voltou, vírgula, 20 anos em 2, ele deu a entender, as pessoas poderiam interpretar, que o Brasil voltou no tempo, regrediu, entendeu? Então aí o que aconteceu? Acabou arrependendo, tirou o slogan, né? E deixou por isso mesmo e mudou a ideia. Mas veja o poder que a vírgula tem num texto, né? Só essa vírgula aí, o Brasil voltou, vírgula, 20 anos em 2, alterou todo o sentido, a intenção dele, da equipe dele, é claro, alterou todo o sentido. E o que é mais interessante, né? Ficou ambíguo e um sinalzinho de pontuação só. Aí alguém fala, mas sinal de pontuação, coloca qualquer coisa. Não é assim. Você faz um texto, coloca qualquer coisa, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ser mal interpretado. E como eu disse, nenhum corretor de redação que tiverem que a gente vai retirar depois. Ok, então agora vamos falar do ponto e vírgula. O ponto e vírgula, interessante, que ele tem um valor interessante do ponto e vírgula, que ele não é nem um ponto, né? Ele não chega a ser um ponto final e é mais do que uma vírgula. Então ele está no meio do ponto e da vírgula, por isso que ele é chamado de ponto e vírgula. É um sinal de pontuação intermediário, ou seja, está no meio, entre o ponto e a vírgula. Ele indica uma pausa maior do que a vírgula, menor do que o ponto, por isso que ele está no meio. Ele é menor do que o ponto final e é maior do que a vírgula, ok? Só que quando eu vejo um ponto e vírgula, eu tenho que entender que a oração não acabou. Se eu leio estou lendo e vejo lá um ponto final, eu já entendo que a oração acabou, certo? Se eu estou lendo um texto e vejo uma vírgula, eu entendo que aquela oração, aquela frase não acabou. Tranquilo? Agora, se eu vejo um ponto e vírgula, que ali houve uma separação de uma oração, porque ela era grande demais. E como ela era grande ou extensa demais, então eu precisaria de algo maior do que a vírgula e menor do que um ponto. Daí o ponto e vírgula. Mas deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Eu andei lendo várias redações nota 1000, inclusive do ano passado, 2019, para fazer, foi uma pesquisa, foi um propósito meu. Eu falei, vou ver a quantidade de uso de ponto e vírgula que tem nas redações do Enem, nota 1000.
E surpreenda-se, pessoal, de 10 redações, você acha, às vezes, um uso, né? E olhe lá. Então, o que que acontece? Os alunos, de uma maneira geral, eles não usam, não gostam muito, não optam muito pelo ponto e vírgula. Ele prefere fazer uma oração ou um período um pouco menor para que ele possa usar só a vírgula e no final o ponto final. Entendeu? Então, qual é a função do ponto e vírgula? Ou seja, para que serve o ponto e vírgula? O ponto e vírgula é quando a oração ela é extensa demais e aí eu preciso de uma pausa maior, que a vírgula não dá conta, porque para a vírgula é pouco, mas não é hora de acabar. Então, se eu coloco um ponto final, acabou. E não era para acabar. Se eu coloco uma vírgula, ela não dá conta, porque é grande demais para ela. Então, eu uso ponto e vírgula. Entendeu? É um recurso entre o ponto e a vírgula. Aqui nós temos um exemplo, aí vocês vão entender. Olha, veja bem. Dos 20 funcionários da empresa, 18 concordaram com as propostas da direção, ponto e vírgula. Os restantes discordaram. Dos 20 funcionários da empresa, vírgula, 18 concordaram com a proposta da direção. Eu poderia colocar um ponto aqui, mas se eu colocasse um ponto aí, o que ia acontecer? Eu iria acabar o período, dos 20 funcionários da empresa, 18 concordaram com a proposta da direção, ponto. Acabei o período. E o que eu ia fazer com o restante? O restante ainda faz parte daquela oração. Se eu colocasse uma vírgula, ficaria pouco. 18 concordaram com a proposta da direção, vírgula, o restante discordaram. Por quê? Porque eu precisaria de uma separação maior. E a vírgula estava pequena para isso. Então é nesse momento que eu uso ponto e vírgula. Veja outro exemplo. Eu gosto de cantar, ponto e vírgula. Minha irmã de dançar. O que a gente tem aqui? Quando eu digo eu gosto de cantar e uso ponto e vírgula, é porque se eu colocasse um ponto aí, eu gosto de cantar, ponto. Aí eu teria que escrever minha irmã gosta de dançar. Eu teria que repetir o verbo gostar. E aí, então, para evitar a repetição, eu emendei esse período. Mas como ficou grande demais a pausa para vírgula, eu coloquei, eu já iria usar uma vírgula, né? Gosto de cantar, vírgula, minha irmã gosta de dançar. Aí, como que ficaria a leitura? Gosto de cantar, minha irmã de dançar. Vocês perceberam que aí a oração não ficaria com sentido, ficaria ambígua. Então é nesse sentido que o ponto e vírgula entra. Olha outro exemplo. As 7 maravilhas do mundo moderno representam monumentos que fazem parte da história da humanidade. 2 pontos, que a gente vai falar um pouquinho. 2 pontos servem para introduzir uma explicação. O Coliseu, na Itália, ponto e vírgula. Veja, eu poderia colocar uma vírgula, mas eu não poderia dizer o Coliseu, vírgula, na Itália, vírgula. Veja vocês que ao dizer o Coliseu na Itália é uma maravilha, ok? Uma maravilha. Aí eu uso ponto e vírgula porque eu vou para a próxima maravilha, ponto e vírgula para a próxima, ponto e vírgula para a próxima até acabar a 7. Então, como eu vou usar a vírgula constantemente, eu já sei que eu vou precisar usar muita vírgula, então eu preciso do ponto e vírgula, porque eu não posso pôr um ponto, porque senão acaba o período. E acabou o período, aí eu vou ter que começar um outro período. Imagine, o Coliseu na Itália, ponto. Aí o que ia acontecer? Eu iria ter problema com a próxima maravilha, com a próxima citação da maravilha. Então tá tudo junto. Então veja que, como eu disse, o período está extenso demais. Então ponto e vírgula é uma pausa maior. Certo, pessoal? Isso aqui repetiu. Então essa é a função do ponto e vírgula. Às vezes a vírgula sozinha não dá conta, para não ficar grande demais para a vírgula. E eu também não posso acabar o período, eu uso o ponto e vírgula. Mas não se assustem. Eu não estou dizendo que os alunos que tiram 1000 na redação do Enem, que tiraram 1000, não sabem usar o ponto e vírgula. Porém, eles preferem não usar. Porque o que leva o aluno a não usar um ponto e vírgula? Eles optam por orações menores, não muito grande, e aí evitam um ponto e vírgula e usa só a vírgula e o ponto final no final da oração. Ok?
Como eu disse, né, você pode pesquisar, pode fazer essa pesquisa se vocês quiserem. Pesquise lá, redação do Enem, nota 1000, 2018, 2019 ou anos anteriores. Leia algumas delas, vocês vão ver. Raramente você vai achar um ponto e vírgula nas orações. 2 pontos. É um sinal de pontuação que corresponde a uma pausa breve da linguagem oral e a uma entonação descendente, cuja função é preceder uma fala direta, uma citação, uma enumeração, um esclarecimento, uma síntese do que foi dito antes. Bem, como aqui a gente não está falando de narração, que a gente usa muito os 2 pontos, né? Então o Benino disse, 2 pontos, na outra linha travessão. Todo mundo se lembra disso, né? Quando fazia cópia, quando copiava contos, né? Narrações, ok. Mas nós não estamos falando disso. O nosso foco aqui é dizer que os 2 pontos, no nosso tipo de texto que a gente vai começar a estudar, pessoal, ele é usado para introduzir uma citação ou um esclarecimento. Por exemplo, os filósofos gregos afirmavam, 2 pontos. Aí eu vou dizer o que eles afirmavam. Ou também eu posso dizer, para entendermos o problema da crise sanitária no Brasil, precisamos levar em conta 3 pontos, né? Ou 3 aspectos, para não confundir com os 2 pontos que eu ia falar. Para entender a crise sanitária no Brasil, precisamos levar em conta 3 aspectos. Aí eu coloco 2 pontos, porque agora eu vou falar quais são os 3 aspectos. Então eu usei os 2 pontos para fazer uma introdução, uma citação, uma enumeração, um esclarecimento. Bem diz o ditado, 2 pontos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Lembrando um poema de Vinícius de Moraes, 2 pontos, porque agora eu vou falar qual é o poema. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ok? Então os 2 pontos é para isso. Quando é que eu vou usar os 2 pontos, por exemplo, na minha redação, no meu texto dissertativo argumentativo? Quando eu preciso introduzir uma citação, uma enumeração, um esclarecimento, aí eu uso os 2 pontos. Ok? Ponto de interrogação. Como eu disse, quando eu vou usar um ponto de interrogação na redação do Enem, na fala do dia a dia, nas atividades do dia a dia, tranquilo. Mas e na redação do Enem? Quando é que eu vou usar o ponto de interrogação? Quando eu fizer uma pergunta retórica, até porque a gente não costuma ficar muito fazendo pergunta em redação do Enem. Geralmente a gente vai argumentar, né? Coloca o tema, a tese, a sua opinião e vai defender aquilo que você pensa com argumento. Mas às vezes você precisa fazer uma pergunta retórica, então eu uso. Nos demais tipos de texto eu vou usar para perguntar dúvidas, então ele é usado para isso, ok? Sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta? Afinal, você sabe ou não? Qual a solução para a crise política do Brasil? Então isso aqui não são perguntas, são dúvidas, são perguntas retóricas, e aí que eu vou usar o ponto de interrogação. Lembrando que, pessoal, também é um ponto que quase a gente não vê em redação do Enem, a não ser em uma pergunta retórica. Ponto de exclamação, como o nome já diz, é exclamar, expressar sentimento. De tal modo, ele é um sinal de pontuação usado para exclamar algo, ou seja, ele é empregado em final de frases exclamativas, emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo, dentre outros. Não diga isso, Sérgio. Quem me dera ficar em primeiro lugar. Isso são exclamações, medo, tristeza, né? São exclamações. Eu posso usar isso na redação do Enem? Pode, claro que sim. Em que situação? Quando você expressar algo, exclamar algo, você quiser dar um destaque para uma frase, que é uma frase, vamos dizer, exclamativa, ou seja, de expressão, de sentimento, aí você vai usar o ponto de exclamação. Aspas, isso é importante, pessoal, né? Então a gente diria que também ele entra no rol aí dos pontos, dos sinais de pontuação importante, né, para usar num texto dissertativo argumentativo ou redação do Enem, aspas,
Por quê? Porque para nós, né, o que é aspas? Aspas serve para destacar que situação. Eu vou mostrar o exemplo no próximo slide, vocês vão ver. É usado para citação, destacar a palavra que pouco usada, ou uma palavra que você usa no outro sentido, né? Numa ironia, numa crítica, eu vou usar aspas. Então eu posso usar na redação do Enem. Em que situação eu vou usar aspas? Quando eu quero destacar a citação, por exemplo, Sócrates, filósofo grego, dizia, aí eu destaco, ok? Então, quando eu quero também, por exemplo, uma palavra que eu estou usando ela não no sentido literal, mas no sentido figurado, né? Com um outro sentido, ou uma ironia, coloco aspas nele também, ok? Aspas na palavra. Veja os exemplos. Segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aspas, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, fecha aspas. Por que essas aspas estão aí? Porque é uma citação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, está escrito aqui do jeito que está lá na declaração. Então, é uma citação. Olha outro uso. A Operação Serenata de Amor reuniu um grupo de especialistas em tecnologia para vigiar os políticos que não tem nada a esconder. Por que não tem nada a esconder está entre aspas? Porque é uma ironia, porque na verdade esse não tem nada a esconder é uma crítica aos políticos que tem muito a esconder. Então eu usei aspas, ok? Veja outro exemplo agora. O grupo Doutores da Alegria fazem um trabalho de palhaço para animar pessoas que estão passando por momentos difíceis. Por que palhaço está entre aspas? Porque não estou usando a palavra palhaço no sentido de artista circense, ou seja, um artista do circo, mas nos médicos, são médicos, doutores da alegria, mas eles fazem papel de levar alegria, como o palhaço leva alegria às pessoas, né? Nos espetáculos dele. Enfim, não estamos desprezando aqui o palhaço profissional. Estamos dizendo aqui que os doutores da alegria, eles não trabalham como um profissional, um palhaço. Então, por isso eu usei a palavra palhaço em um outro sentido, não no sentido do profissional do circo, mas no sentido de alguém que leva alegria aos doentes. Ok, pessoal? Mais rápida para a gente não estender muito nossa aula. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Ponto. Acabou o período. Veja que, como eu queria falar mais coisa, eu fui usando vírgula. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos econômicos. Então eu tenho aí o primeiro parágrafo ou a introdução da redação do Enem. Quais foram os dois sinais de pontuação usados? Ponto, final e vírgula. Né? Deu para sair tranquilo, sem grande dificuldade. Embora ali ele poderia usar um travessão, né, para responder a pergunta da aluna aí, Ana Júlia. Assegura o acesso à cultura como direito a todos os cidadãos. Percebe-se que, na atual realidade brasileira, né, eu poderia usar um travessão no lugar da vírgula. Percebe-se que, travessão, na atual realidade brasileira, travessão. Ela optou a vírgula, sem problema, é o mais usado é a vírgula mesmo. Mas poderia ser o travessão aqui, tá? Porque o travessão serviria, um travessão no começo. Percebe-se que, travessão, na atual realidade brasileira, travessão, separaria também, igual a vírgula fez. Segundo parágrafo. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Ponto. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Ponto. Então, cada ponto indica o final de um período, né? Esse período pode ter uma oração, 2, 3, não importa. Cada ponto indica o final de um período. Então, aqui, vamos continuar. Nesse sentido,
observa-se que a segregação social, olha o uso do travessão aí, Júlia. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, travessão, é evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, travessão. O que acontece com esse travessão? Se você quiser, veja bem, eu vou ver se eu consigo destacar, não consigo. Mas aqui, onde o mouse está, se vocês estiverem vendo, se eu quiser tirar isso aqui da frase, eu tiro. Quer ver? Eu vou fazer sem ler, saltando a parte que está entre travessão. Nesse sentido, observa que a segregação social se faz presente até os dias atuais. Ficaria com o mesmo sentido, porém ela quis dar uma explicação melhor. Então, para que serve o travessão? Ou poderia ser uma vírgula aí, mas ela optou por travessão. Agora, dessa vez, o travessão serve para separar uma frase ou uma situação que está explicando melhor a segregação social, certo? Para isso serve o travessão. Então, nesse sentido, observa-se que a segregação social é evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Ponto final, acabou então o parágrafo. Paralelo a isso, vírgula, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condições de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Dessa forma, e eu já entendo que ela vai acabar, porque ela usa um conectivo, lembra da aula passada? Ela usa uma conjunção que indica conclusão. Dessa forma, percebe-se que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei das Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, um conectivo aí de acréscimo, de adição, cabe às instituições de ensino promover passeio aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Lembro que essa aspa que está aqui, pessoal, é porque é o texto todo. Ela não existe no texto original da aluna, ok? Só o ponto final. Então, acabou o texto. O que a gente viu nesse texto? Vamos contar os sinais de pontuação. Vírgula, muito ponto final. No segundo parágrafo também, vírgula, ponto final. E travessão, 3 sinais de pontuação, vírgula, ponto, assim. Vocês viram aqui, sim, ela usou aspas também, mais 4 aspas. Por que ela usou aspas? No livro Quarto de Despejo, porque ela quis destacar o título do livro. Então vamos ver quais foram os sinais usados. Vírgula, ok? Para separar frases sem acabar o período. Ponto final, para acabar o período e acabar o parágrafo. Travessão, para separar um trecho que é explicativo, que poderia também ser retirado. E aspas, para indicar, né, uma citação. Para Quarto de Despejo, ela usou lá, veja lá, Quarto de Despejo. É um título de um livro de Carolina Maria de Jesus.
É uma que morava no subúrbio, uma catadeira de lixo, uma favelada, mas que escreveu um brilhante livro, né? Numa época que a literatura era muito de elite. É interessante pesquisar sobre Carolina Maria de Jesus e a literatura fora da elite. Então, pessoal, recapitulando, para nós encerrarmos, nós temos aí o ponto final, essencial, fundamental, a vírgula. O ponto final serve para indicar o final, como o nome diz, final de período, final de oração, final de parágrafo, final de texto. A vírgula para separar elementos, para separar explicações, para separar orações, né, para não ficar desconectada. Aspas para citação, um nome que é usado fora do comum. Ponto de interrogação pode aparecer no sentido de uma pergunta retórica, no texto dissertativo argumentativo. Ponto e vírgula, muito pouco usado, mas quando eu tenho um período muito grande, que eu não quero colocar uma vírgula, mas também não quero acabar o período, um ponto é muito, a vírgula é pouco, eu uso o ponto e vírgula que está no meio, ponto de exclamação. Poderíamos também falar de reticências, né? Quer dizer, quando uma ideia não acabou, a reticência indica que ainda não acabou a supressão de uma ideia, que ainda continua. Os parênteses para destacar, separar algum elemento, colchete também, e o travessão, que pode ser usado como nós vimos na redação aí da aluna, nota 1000 do Enem 2019, que ela usou o travessão, né? Deixa eu voltar lá para vocês verem, aqui ó. Nesse sentido, observa que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raiz do Brasil, travessão, para separar um elemento, uma explicação, ok? Claro, esses são os sinais de pontuação. Nós usamos todos na nossa redação do Enem? Não. Se tiver interesse, pessoal, pode também comentar, pode lá no Google Sala de Aula, pode pedir, ou pelo grupo do WhatsApp, a gente pode postar também sobre esses outros que não foram falados, reticências, parênteses, colchete, travessão, falar melhor sobre o ponto e vírgula, ok? E aqui eu vou enviar isso para vocês, se vocês quiserem, é uma atividade, vocês veem, né? Ponto final. Aí aqui tem, possui várias funções, marca pausa no enunciado, apesar de estarem na mesma oração. Quem é isso? Né? Aí eu vou encaixar o que é isso aqui, a vírgula, aí eu tenho a vírgula. Indica fala de personagens e antecede uma listagem. Quem é que indica fala de personagens? Né? Cadê? Aí eu vou pesquisar. Aí eu tenho 2 pontos. Utiliza para separar os itens de uma sequência de outros itens. Eu vou propor isso para vocês, emenda ou encaixa direitinho qual é a peça aqui. Então o desenho do sinal de pontuação vai encaixar, por exemplo aqui ó, indica fala de personagem que antecede uma listagem. Quem é? Os 2 pontos, então ele encaixa aqui, ok? Aqui ponto e vírgula, indica dúvida ou hesitação. Claro que não é o ponto e vírgula. Quem indica dúvida ou hesitação é o ponto de interrogação, então ele encaixa aqui. Aspas, olha aqui, indica o início de uma fala de um personagem. Quem indica o início da fala de um personagem? O travessão, então ele encaixa aqui. Vamos aqui, usado quando se está escrevendo uma pergunta. Quando eu estou escrevendo uma pergunta, ponto de interrogação, então ele encaixa aqui também. Vamos lá? Indica o final de uma frase declarativa ou afirmativa, é esse aqui, ponto final. E assim por diante. Agora é o momento das dúvidas. Então tá, pessoal. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.